Good evening, good afternoon, good morning, seja lá qual for o horário que você está me assistindo, meu Deus do céu. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. Aqui nesse programa eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente e soar como um nativo. Eu sou a Teacher Carla Moraes e nesse episódio de hoje eu vou te mostrar 10 maneiras de como melhorar sua pronúncia em inglês e soar como um nativo. Tudo bem? Então, muito bem. Vocês sabem que eu não gosto assim, de ficar enrolando muito para começar um negócio, não, né? Então, já vamos lá tacar o pau no negócio aqui, ó. Eu sei que para muita gente que quer falar inglês fluente, soar como um nativo, a pronúncia do inglês é assim um negócio que tira o som de qualquer criatura, né? E que tem gente que acha que essa é a parte mais difícil de aprender a falar inglês. Eu concordo com você se você é daquelas pessoas que vai deixando o inglês de lado e que nunca se dedicou a isso, né? A estudar a pronúncia, assim, né, a fundo. Mas se você é meu aluno aqui ou em qualquer outro lugar que você já possa ter sido meu aluno, você já sabe que a pronúncia é uma coisa que tem que ser levado muito a sério para que depois a gente não se veja em situações embaraçosas, porque a gente estava querendo dizer uma coisa e acabou dizendo outra, né? Tcharam! A pronúncia correta das palavras em inglês é o passaporte para a sua comunicação efetiva, ou seja, aquela que funciona, que você fala e a pessoa te entende. Olha que maravilha, né? Esse é o melhor dos mundos, né? Você fala e a pessoa entende o que você está falando em inglês. É uma belezinha. E assim, eu vou dizer mais uma vez aqui que a gente não deve confundir pronúncia com sotaque, já que a pronúncia é a maneira como as palavras devem soar em um determinado idioma e o sotaque é aquele temperinho que cada falante de cada país acrescenta ao idioma que não é o seu nativo, né? Então, por exemplo, quando um brasileiro vai falar inglês, ele dá aquela temperada no inglês, né? E eu já fiz um vídeo também falando sobre sotaque, então se você não viu, vai lá assistir, tá bom? E se você é dessas pessoas que perdem o sono, né? Como eu já disse, por causa da pronúncia de inglês, eu vou te mostrar agora 10 maneiras de melhorar muito a sua pronúncia, sem ter que fazer assim nada mirabolante, nem muito complicado para isso, tá? Então vamos lá? Beleza. Seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer para dar aquele tapa na sua pronúncia. Eu sempre recomendo que, se você quer falar inglês fluente e soar como um nativo, a primeira coisa que você tem que fazer é se habituar com os sons de inglês, tá? Como é que você vai fazer isso? Você tem que consumir conteúdos em inglês, mesmo que você não consiga, assim, entender muito do que está sendo dito. Aí você fala, como assim eu vou ficar escutando uma coisa que eu não estou entendendo? É isso mesmo que você está escutando, tá? O que interessa nesse momento é que você consiga fazer os seus ouvidos irem se acostumando com aquele amontoado de sons que é de inglês, sabe? E que é muito diferente de português. Então, não interessa se você vai entender muita coisa, se você não vai entender quase nada. O importante é você escutar os sons e ir se habituando com os sons de inglês, né? Eu sempre digo para os meus alunos que a parte mais desafiadora desse momento, né, de se habituar com os sons de inglês é você escutar uma coisa, e escutar, e escutar, e escutar, não entender e você se sentir confortável com isso. Fala, como assim eu tenho que me sentir confortável com uma coisa que eu não estou entendendo nada, Carla, você tá louca? É isso mesmo, gente. É a parte de controlar a sua ansiedade, que é a parte mais difícil do negócio, né? Porque você tá lá escutando, você quer entender, você quer entender, você quer entender, mas não luta contra e só aceita o fato de que você não está entendendo e se joga. Por quê? Depois de um tempo que você está escutando aquele bololô todo, você vai começar a perceber que esse bololô vai começar a se desfazer na sua cabeça. E aí você vai começar a entender umas coisas mais nítidas, tipo umas palavras primeiro, depois um pedaço de uma frase, depois a frase inteira. O importante é você se sentir confortável com o que você não está entendendo, tá? Entendeu o que tem que fazer? Isso aí. Então tá bom. Bom, a partir do momento que você começa a ficar mais confortável com as coisas que você não está conseguindo entender, você vai perceber que você automaticamente vai entender mais do que você estava entendendo antes.
E aí você fala assim, ah, tá bom, já entendi. Eu tenho que escutar, eu tenho que me acostumar com os sons, eu tenho que ficar confortável com o que eu não estou entendendo. Mas como é que eu faço isso, né? Onde você vai procurar coisas para você ouvir em inglês? Você pode ouvir podcast, telejornal em inglês, programa de entrevista, programa de rádio, qualquer coisa, seja lá o que for que te der na telha, desde que seja gente falando. Por que eu falo, desde que seja gente falando? Porque tem um povo que quer assim, eu posso escutar não sei o que lá. Gente, se for gente conversando, pode. Por quê? Quando a gente vai estar numa situação de comunicação na vida real, a gente vai escutar o quê? Gente conversando. Geralmente eu e outra pessoa, ou duas pessoas conversando, 3, 4, 50 pessoas conversando. É por isso que eu recomendo que seja sempre gente conversando. Então, quanto mais você for se habituando com esses sons aí de gente conversando na sua orelha, melhor. Mais fácil vai ficar, tá? E assim, outro dia um aluno meu me apresentou um negócio que eu achei muito legal. É assim, ó, chama Radio Garden, para você que quer escutar programa de rádio, né? Você coloca aqui no seu celular, tá? Acho que vocês estão vendo, né? Dá para ver aqui? Ó, e aí o interessante é que ele faz o quê? Ele busca, olha só, aqui eu tenho, pode ser rádio do mundo inteiro, tá? Mas aqui eu pego sempre, né, dos Estados Unidos, ó. Aí eu cliquei num lugar aqui, ó, essa cidade, Haynesville, Ohio, e tá tocando o que tá tocando lá neste momento. E é legal assim, porque todas essas bolinhas aqui, ó, são estações de rádio. Você pode escolher qualquer uma, olha só. Sei lá. Olha lá, Canyon, Texas. Vamos escolher outra. Olha lá, Canyon, Texas. North Venom. Olha só. Hey, this is Chris Hendricks and I'm in corn. Thanks for picking corn. Aí que bacana. Então, você vai escutar os apresentadores falando, né? E você vai escutar as músicas que estão tocando. Nossa Senhora, a música não parou de tocar, né? Que está tocando lá naquele momento, né? Então, eu achei bem legal esse negócio de você escutar as rádios americanas. É muito legal mesmo, tá? E assim, se vocês forem escolher programas de entrevistas, procurem pedaços das entrevistas, né? Assim, de uns 3, 4 minutinhos, para vocês não ficarem muito cansados, tá? E aí você tenta ouvir a mesma entrevista várias vezes, porque isso aí vai realmente fazer com que você se acostume com aquele determinado grupo de sons. Então, isso é muito legal. Quanto mais você ouvir a mesma coisa, mais fácil vai ficando para você conseguir desembaralhar esse amontoado de sons na sua cabeça, tá? Então, podcast, você pode escolher lá o que você gosta, de um tema que você goste, qualquer, né? Em vários lugares você pode achar milhares de podcasts, né, para você escutar. Você, então, pode usar esse aplicativo que eu falei para vocês, que se chama Radio Garden, né? Radio Garden, que é Rádio Garden, né? Que é um jardim de rádios. Olha só que chique, né? Você pode, então, pegar pequenos pedaços de programas de entrevista para escutar. Ou, sei lá, CNN, o que você quiser. Só que, assim, eu não recomendo muito que seja muito telejornal, não, porque ninguém fala daquele jeito do tipo William Bonner, né? No seu dia a dia. Então, eu recomendo que você escute realmente, assim, mais essas coisas que são mais livres, do tipo os podcasts, as entrevistas e também pode ser série, pode ser filme também, tá? Não tem problema, não. Lembra que eu falei? Desde que seja gente conversando, taca o pau. Não tem problema nenhum de você ouvir filmes ou séries, tá? E também escutar aí o Radio Garden também é uma boa pedida, tá? Beleza? E assim, mais para frente, depois que tudo isso começar a desembaralhar na sua cabeça, isso vai fazer com que você melhore também a sua comunicação. Você vai conseguir falar melhor, tá? Isso também vai ajudar você a entender melhor esses programas que você já está acostumado a escutar. Isso é muito interessante. Eu sempre falo que durante um tempo
durante o meu horário de almoço, eu chegava em casa, ligava a televisão e, sei lá, ia fazer comida, lavar louça, alguma coisa assim. Eu sempre falo, faça isso que é muito legal. Coloca um negócio em inglês falando lá e vai fazer outra coisa. E aí, durante a primeira semana, olha que eu já falo inglês faz muito tempo, né? Eu não conseguia entender quase nada. Falei, vixe Maria, meus alunos devem querer me matar, o que eu falo para eles fazer isso, né? Mas aí o que aconteceu? Perseverando, como eu sempre digo para os meus alunos fazerem, né? Continuei escutando. Depois de uma semana, duas, eu já entendia um monte de coisa e tal. Foi ficando bem mais desembaralhado aquele blá de sons, né? Até o ponto que eu fazendo isso todo dia, depois de um certo tempo, num dia que eu já tinha almoçado e eu ainda tinha um tempinho, eu dei aquela deitadinha básica no sofá, gente. Com a televisão ligada lá. Só que assim, eu tava virada de costas para a televisão. Eu virei pro sofá, né, deitadinha assim, e tava só escutando o programa que era Criminal Minds, que eu gostava de ver na hora do almoço. Louca, né? Criminal Minds, fala sério. E aí eu tava lá deitadinha assim, ó, só ali no aconchego do meu sofá, e eu tava conseguindo entender quase 100% do que estava sendo dito. Então, assim, no começo, eu também não entendia quase nada, ficava aquele... Mas o negócio foi desenrolando porque a gente vai se acostumando com os sons do inglês. E se você já fala um pouco de inglês, se você já sabe alguma coisa, esse processo ainda é mais rápido, tá? E isso vai ajudar na sua fala mais para frente. Porque quanto melhor você escuta, melhor você vai falar. Tudo bem? A dica número 2 aqui, né? A segunda maneira para você melhorar a sua pronúncia é ouvir e repetir. Ah, é claro, gente, né? Uma das melhores formas para quem quer falar inglês fluente e soar como nativo, para melhorar a pronúncia, é ouvir e repetir o que foi falado. Não tem segredo, gente. Pode ser trecho de filme, trecho de seriado, sabe aquela fala do seu ator favorito em uma entrevista, ou mesmo num filme, sabe? O segredo é tentar imitar cada palavra como ela foi dita. Então, e tentar imitar também o ritmo, a entonação e até gestos, se você quiser, pode, né, imitar o seu ator favorito ali, ou aquela cena favorita da sua série ou filme favorito, tá? E assim, como eu sempre digo, se as crianças aprendem a falar imitando os adultos, você pode fazer a mesma coisa, tá? Então, assim, escolhe aquelas frases emblemáticas do seu seriado, do seu filme favorito e manda a imitação lá das falas, né? Quanto mais parecida com o original elas ficarem, melhor. Você vai perceber que depois de pouco tempo fazendo isso, as frases vão ficar mais naturais aqui na sua boca. É muito engraçado, parece que ela vai encaixando, sabe? Assim, vai dando, né? Vai ficando tão natural que você vai estar falando I'll be back, do tipo o Exterminador do Futuro, você não vai nem perceber, né? É engraçado que essa frase ela é tão corriqueira para todo mundo, né? Que todo mundo fala I'll be back, I'll be back, I'll be back, sem nem perceber, de tanto que a gente já repetiu essa frase. Então, ouvir e repetir essas catchphrases, né? Essas catchphrases são essas frases de efeito, né? Que eles falam nos filmes que grudunham na nossa cabeça, né? Então, assim, quanto mais a gente repetir, mais natural elas vão ficando. Por quê? Eu sempre falo para meus alunos que quando a gente pensa na frase, aqui na nossa cabeça, né, ela tá maravilhosa, né? A hora que você vai falar o negócio, né? Complica tudo, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que trazer para sua boca, para o seu rosto, né? Para a articulação toda daqui do seu rosto, essa frase, tá? E é engraçado que assim, eu mesma faço isso até hoje, né? Por exemplo, eu gosto muito assim de séries de suspense, terror, suspense psicológico, terror psicológico. Eu adoro essas coisas, sabe? Ah, eu sou meio doida. E aí, outro dia eu tava assistindo, como chamava? A Maldição da Mansão Bly. Adoro, gente. Também assisti A Maldição da Mansão Hill, né? Lógico, depois assisti A Maldição da Mansão Bly. Claro, que é tipo uma continuação, uma coisa. É uma continuação sem ser continuação, uma coisa da outra, tá? E aí, nessa série, né, na Maldição da Mansão Bly, tem uma menininha lá que fica repetindo It's perfectly splendid. Bem, meu, adivinha quem ficou repetindo isso durante semanas? Ninguém me aguentava aqui na minha casa me escutar It's perfectly splendid. E aí, o barato é o seguinte, a menininha tem esse sotaque meio britânico, né? E eu ficava tentando imitar o jeito que ela falava It's perfectly splendid.
E aí, até a carinha, né? Tipo, it's perfectly splendid, né? E ficava repetindo essa it's perfectly splendid. Porque em inglês americano seria it's perfectly splendid, né? E ela fala, it's perfectly splendid. Muito legal. E aí eu fiquei imitando, até eu conseguir chegar no it's perfectly splendid. Muito legal, né? Então, você não precisa, assim, pegar nenhuma frase mirabolante, não precisa ser uma frase comprida, complexa, não. São essas catchphrases mesmo, sabe essas frases de efeito? Uma coisa que a pessoa sempre repete, que você tem a oportunidade de ouvir várias vezes. Então, aí você pega uma frase dessa e manda ver ali na imitação do seu it's perfectly splendid, né? Não precisa ser essa, lógico, né? Você vai achar a sua aí, porque você deve ter as suas favoritas, né? Então, escolhe a sua favorita e comece com ela, né? Tipo, show me the money! Nossa, essa é velha, né? Do Jerry Maguire. Então, escolhe a sua favorita, né? Ou então, tá na moda agora, né? O Top Gun Maverick, né? I feel the need for speed, né? E aí você vai imitando essas frases até que elas soem do tipo que tá lá no filme, tudo bem? Então, ouvir e repetir é extremamente importante para você que quer falar inglês fluente e soar como um nativo. Terceira dica ou terceira maneira para que você consiga melhorar a sua pronúncia. Essa é uma dica assim, ó. Peteleco, ó. Que todo mundo faz isso. Não coloque i no final das palavras. Eu sei que é uma coisa assim, uma coisa compulsiva, né? Mas não pode colocar i no final das palavras que terminam em consoante. Bom, esse i final aí das palavras, que a gente acrescenta para falar inglês, ele se chama vogal epentética. Até o nome é feio, tá? Vogal epentética. Por que ele serve? Ele serve porque a gente se sinta mais confortável na hora de falar as palavras que terminam em consoante em inglês. Por quê? Em português, a gente não tem muita palavra que termina em consoante, né? Tipo, a gente não tem uma terminação dessa. E aí, quando a gente vê uma palavra que termina com uma dessas coisas, com uma consoante, a gente vai lá e acrescenta esse i, né? De leve, que a gente nem percebe que tá colocando. Bom, o que acontece quando você coloca esse i no final da palavra? Acontece que isso pode atrapalhar a sua comunicação. É engraçado que a gente acrescenta esse i também em português, né? Porque assim, a gente não pode ver duas consoantes junto, que a gente já quer botar um trem ali no meio pra gente. Ai, meu Deus, que bom falar assim, né? Por exemplo, a palavra advogado, a gente coloca um i aí no advogado, a gente não fala advogado, né? Ninguém fala assim em português, tipo advogado. A gente faz põe um izinho ali, advogado, né? Tem gente que coloca um e e fala advogado. Também vale, né? I ou e, não pode acrescentar. E palavra como pneu. Você não fala pneu, né? Em português, fala pneu, pneu, pneu. Não fala. Você fala pneu ou pneu. Ou i ou e. A gente acrescenta para a gente formar uma sílaba para que a gente consiga pronunciar mais normalmente ou naturalmente para a gente essa palavra que tem esse trem dessas duas consoantes juntas, né? Então, se até em português a gente faz isso, como que a gente não vai fazer em inglês, né? É óbvio que a gente faz em inglês de acrescentar esse i aí, mas, pelo amor de Deus, não dá para colocar esse i aí, porque você, às vezes, pode estar atrapalhando realmente a sua comunicação, tá? Então, quando a gente pronuncia palavras como Facebook, TikTok ou K-pop, em português, né? Quando a gente vai falar essas coisas, né? A gente tuxa um i aí, né? E aí, assim, o Facebook vira Facebook, ó, Facebook, e é Facebook. O TikTok, ó, TikTok, vira TikTok, né? O K-pop vira K-pop, né? E isso, gente, pode sim interferir na comunicação, porque a pessoa que está ouvindo pode achar que você está tentando falar outra palavra, tá? Então, assim, eu vou te dar alguns exemplos agora de palavras que viram outras mesmo quando você acrescenta esse i no final delas, tá? Que faz diferença. Por exemplo, a palavra rock, em inglês, significa pedra. E se você fala rocky ou rock, né? Que é pior ainda, né? Que você está trocando o som do R também. Se você fala rock, com esse i final, vira rochoso. Então, assim, uma pedra de pedra, com esse izinho no final, vira rochoso. O número 8, que é ei.
E todo mundo fala 8, né? Ah, 8, 8. Esse izinho aí faz com que ele se torne o número 80. Então, A ou 80, né? 80 é bem diferente. Então, esse izinho aí do 8 que você coloca, né, faz essa transformação toda do número 8 virar 80. Então, toma cuidado para não colocar esse izinho aí. E agora, uma coisa que eu acho que é muito louco. A gente tem aqui, ó, o verbo have, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês. Que quando a gente vai falar o have, se a gente acrescentar um i, a gente está trocando de palavra. Então, presta atenção. O verbo é have, termina em v. Se você fala heavy, heavy em inglês é essa outra palavra que está aparecendo aí junto com have para vocês na tela, que é pesado, tá? Então, você imagina, I have ou I have é muito diferente. E assim, eu escuto muita gente aqui no Brasil falar I have. E I have é eu pesado, não faz o menor sentido. É I have. Então, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 não põe esse i no final das palavras, porque isso realmente pode causar um problema de comunicação. Vocês perceberam que aqui no caso do have é bem perigoso e é bem ruim se você colocar esse i no final, né? Então, por favor, lembrem-se que não tem esse i aí. E assim, gente, se fosse só esse o problema de acrescentar o i, a gente tava beleza, né? Mas, né? A gente também, aqui no Brasil, a gente tem uma tendência a querer acrescentar um i no começo das palavras que começam com S em inglês. Por exemplo, sky, a gente fala sky. Stop, a gente fala stop. E coloca um i no final, stop, né? Coloca 2. Stop, né? Star, a gente fala star. Start, a gente fala start. Spend, a gente fala spend. Esse pequeno no comecinho também dá chabu, gente. Então, assim, toma cuidado para não colocar, então, i no final das palavras que terminam em consoante e nem i no começo das palavras que começam com S em inglês, porque isso vai fazer muita diferença na sua comunicação, principalmente se você quer falar inglês fluente e soar como um nativo. Por isso, gente, é essencial você pronunciar as consoantes finais das palavras e as palavras começadas em S sem acrescentar esse i demoníaco aí, tá bom? Porque se você não acrescentar esse i aí, você vai estar falando as palavras de uma maneira que elas vão soar muito mais naturais para quando você estiver falando com um nativo, ele conseguir te entender muito melhor. Elas vão soar muito mais naturais para os nativos se você conseguir falar stop, ou então a, ou 80, exatamente se você quer o have ou heavy. O que você quer falar? Have ou heavy? Então, de você realmente fazer a pronúncia adequada dessas palavras quando você vai falar com os falantes nativos, porque aí eles vão entender o que você está querendo dizer. Tudo bem? Essa foi a dica número 3, então, ou a maneira número 3 de você conseguir melhorar a sua pronúncia. Número 4. Gente, sempre use dicionário para verificar a pronúncia das palavras. É impressionante como a pessoa só tenta, na cabeça dela, né, achar uma pronúncia que ela acha que é daquele negócio ali que ela está vendo na frente dela. E assim, gente, inglês e português são dois idiomas baseados em coisas diferentes. Português é baseado em sílabas. Então, assim, quando você junta uma letra, uma consoante com uma vogal em português, você tem uma sílaba. E aí, você fala as sílabas do jeito que você está escrito ali, certo? Em inglês é baseado em sons. Então, quando você junta lá as consoantes e as vogais em inglês, as sílabas, elas não se dão pela junção da vogal e da consoante. Ela se dá pela junção de um bloco de coisas. Às vezes é um bloco de consoantes, um bloco de vogais juntas, que dão um som que às vezes é I, O, só isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? A gente olha, acha que a gente pode ler como seria em português, aquela palavra que a gente está vendo ali, e não pode ser assim. Então, eu recomendo muitíssimo que você
verifique a pronúncia das palavras no dicionário para que você consiga fazer a pronúncia correta dessas palavras desde o comecinho. Desde que você está começando agora, melhor ainda, já pega esse hábito que vai ser excelente para você falar inglês fluente só como nativo. Gente, ó, procura no dicionário, porque isso vai evitar os vícios do tipo colocar esse i que eu estava falando antes para vocês, né? E aí, eu digo que, assim, não interessa o seu nível de inglês, é bom que você sempre procure a pronúncia num bom dicionário online. Você pode usar aí, né, o Oxford, né, ou Cambridge Dictionary, todos online aí, você pode procurar a pronúncia lá e você vai encontrar lá como você fala, e você também pode escutar como é que é pronunciada aquela palavra. Isso é extremamente importante. Não interessa o seu nível, você, sempre que encontrar uma palavra nova, eu sugiro que você procure lá nos dicionários, né? Para que você saiba como fazer a pronúncia correta daquela palavra. Eu faço isso até hoje. Então, toda vez que eu encontro uma palavra nova, eu já vou lá, busco no dicionário e escuto 150 milhões de vezes e vou repetindo até eu conseguir fazer a pronúncia certa daquela palavra de acordo com o que está lá no dicionário, tá? Então, por favor, procure a pronúncia das palavras no dicionário. Checa, né? Pode ser no Google Tradutor também, tá, gente? Se você tiver preguiça de ir buscar um dicionário, o Google Tradutor é mais fácil, tá mais à mão, né? Todo mundo conhece, então vai lá no Google Tradutor, bota a palavra lá e escuta como é que faz a pronúncia daquela palavra que você está aprendendo. Tudo bem? Número 5. Cante. Solte a sua voz, criatura, né? Cantar é uma ótima maneira de melhorar a sua pronúncia. Então, assim, como é que você vai fazer isso? Você pega a letra da música, né? Pega uma música que você gosta muito, assim, que não seja muito rápida, no tipo do Eminem, né? Porque senão você vai ficar louco tentando acompanhar a música ali, você não vai conseguir. Então, pega uma letra de uma música que você goste muito e o que você vai fazer? Você vai escutar a música, vai acompanhar a letra. Gente, depois você tá falando, eu vou cantar, não sou nem afinado. Não precisa ser afinado, você só precisa não fazer a pronúncia errada das palavras, tá? O importante é falar do jeito que você está escutando na música, reproduzir exatamente o que você está escutando na música. Então, você pega lá a letra da música e o que eu faço com os meus alunos? Eu vou de frase por frase ou de junção de blocos de sons, né? Até a gente repete, até o aluno, ou eu, né? Se eu estiver fazendo isso, da gente conseguir falar a frase primeiro. Porque assim, gente, você acha que olhando você consegue acompanhar, tem música que você não consegue, viu? Cantar, você escuta a música, você acha que você vai acompanhar a letra e você não consegue acompanhar. Então, por isso que eu falo, escuta uma frase, acompanhando a letra, tenta repetir. Não conseguiu? Escuta de novo, e de novo, e de novo, até você conseguir cantar igual a música. Primeiro você vai falar a frase da música, né? Porque eu acho mais fácil tentando fazer as ligações ali dos blending sounds que tem naquela frase. E depois, o que você vai fazer? Você vai fazer isso com todas as frases da música até que você consiga cantar a música junto. Fala assim, nossa, filho, você tá achando o quê? Que é só sentar lá e falar assim, tô aprendendo inglês com música. Tá sim, viu? Se você não estiver fazendo nada aí, só recebendo esse input, né? Não vai rolar não, viu? Você tem que fazer alguma coisa. O que você tem que fazer? Pegar a letra, acompanhar, repetir frase por frase, até que você consiga cantar a música toda, né? E junto com a melodia ainda, né? Porque é o mais difícil, é você encaixar tudo isso depois na melodia. Eu e os meus alunos, a gente faz bastante esse tipo de exercício, é muito legal, eles gostam bastante mesmo, porque realmente dá muita diferença quando você vai falar. Isso melhora muito a sua pronúncia. Então, fazer esse estudo com música é excelente. Number 6. Leia em voz alta, né? Gente, quando a gente lê em voz alta, a gente aperfeiçoa a nossa leitura e também a nossa fala. Além de ajudar a conhecer quais são os pontos principais que a gente precisa melhorar, né? Quando a gente vai ler, a gente dá aqueles engasgos. Nossa senhora, hoje o negócio tá feio aqui, né? A gente dá aqueles
E aí a gente percebe o que a gente tem que fazer e onde a gente tem que melhorar, né? Através do quê? Da leitura. Quando você vai ler, é que você começa a perceber, tipo, eu não sei falar essa palavra. E essa daqui também não. Ah, meu Deus do céu. Então, esses são pontos que você precisa melhorar. E você faz o quê? Vai lá no dicionário, procura, né, os sons das palavras bonitinho e tudo mais. E escuta, repete do jeito que tem que ser falado aquelas palavras que você não sabe, até que você consiga fazer uma leitura mais fluida. Bom, gente, eu sei que o hábito da leitura, de ler em voz alta, né, não é muito comum nem em português. Mas olha, se você quer falar inglês fluente, soar como nativo, eu te garanto que fazer esse tipo de exercício vai te trazer excelentes frutos. Você vai melhorar muito a sua pronúncia. Ler em voz alta é excelente. Falando mais que o homem da cobra, né? Agora, número 7. Fala de frente com o espelho. Assim, ai, Carla, credo, eu não gosto. Meu Deus. Você não gosta, ninguém gosta. No começo é ruim e é assim mesmo, tá? Mas uma das melhores formas de treinar essas maneiras que eu estou aqui te dizendo para você fazer, para melhorar a sua pronúncia de inglês, é repetir as palavras que você tem mais dificuldade em frente ao espelho. Então, pega essas palavras cachorra, que você não sabe, que você tem dificuldade, você vai lá, pega o dicionário, né, online, escuta como é que fala, aí vai para frente do espelho e começa a repetir estas palavras. Por quê? Desse jeito, você consegue ver a sua boca e os músculos do seu rosto trabalhando. Gente, eu sempre falo que se você não exercitar a sua musculatura facial e a musculatura da sua língua, você não consegue falar inglês direito. Por quê? A gente mexe músculos diferentes, a gente articula o rosto de uma maneira diferente para falar inglês e português. Então, é muito importante que você consiga ter esse tipo de consciência mesmo, de noção. Que quando você está falando lá de frente para o espelho, né? O que está mexendo, se essa boca está fazendo, aquela boca que tem que fazer, né? Aquele som do thank you, se você está fazendo, se não está. Então, é muito importante que você se olhe no espelho para que você veja se você está fazendo a movimentação correta e a articulação correta das palavras em inglês, tá? Nossa Senhora! E assim, se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai estar encurtando aí um longo caminho para você chegar até a sua fluência, sua acumulativa, porque eu sei que as pessoas têm problema de ficar se olhando no espelho, mas se você conseguir fazer isso, você vai estar realmente encurtando o seu caminho, porque você vai ver tudo isso aí em movimento no seu rosto. E isso é extremamente importante. Você ter essa consciência, principalmente consciência corporal, né? De que inglês e português são extremamente diferentes quando a gente fala, tá? Isso é importantíssimo. Então, fala de frente com o espelho. Não é de frente com o Gabi, é de frente com o espelho. Agora, a dica número 8. Número 8, né? Essa aqui vocês vão arrepiar agora. Assim, nossa senhora, se já era ruim falar de frente com o espelho, eu vou falar para você se gravar. Grave a si mesmo falando inglês. Fala, ai, meu Deus, Carla, pelo amor de Deus. Gente, ó, eu sei que ninguém gosta de se ouvir falando. Tipo assim, quando a gente escuta, né, uma gravação da nossa voz, a primeira reação é: ai, credo, que coisa horrorosa, eu odeio ouvir a minha voz, não gosto, ai, meu... Gente, eu sei que é assim, tá? E isso acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo também. As primeiras vezes que eu ouvia a minha própria voz, eu falava... Porque assim, a voz que ressoa aqui quando a gente fala na nossa cabeça é diferente daquela que a gente projeta, né, para fora, que as pessoas escutam. Então, isso é muito louco. E aí a gente acha que aquela pessoa que está falando aí não é a gente. Fala, ah, meu Deus, você não consegue nem reconhecer a sua própria voz às vezes. E gravar a si mesmo falando inglês, então, minha Nossa Senhora, aí que você não vai se reconhecer mesmo, né? Porque assim, é você falando aquela voz que você já não reconhece, um idioma que você está tentando aprender. Fala sério. Eu sei que é difícil no começo, mas quanto mais você gravar, melhor você vai ficar, tá? Então, assim, pega aquelas frases lá daqueles seus filmes favoritos, das séries que você está praticando ali, né? E grava. Sabe aquelas catchphrases que eu falei para você? Tipo, I'll be back, show me the money, né? It's perfectly splendid. Grava.
grava e se escuta. Por quê? Se você não fizer isso, você não vai ter noção de como você vai mensurar o seu progresso. Então, assim, hoje eu falo, você pega o seu celular e fala, sei lá, it's perfectly splendid. Aí você grava de novo, it's perfectly splendid. Nossa, ainda tá ruim, né? Você escuta, it's perfectly splendid. Melhorou, tá? E aí você vai perceber, você vai ter noção, você vai ter como mensurar mesmo esse seu progresso. E isso aqui é bacana, porque quando você se ouve, né, no começo das suas gravações, você vai perceber que estava meio truncado, estava meio ruinzinho, né? E à medida que você vai praticando, vai gravando mais e vai repetindo mais vezes, o It's Perfectly Splendid sai naturalmente. E você só vai conseguir ter noção do seu progresso se você conseguir se gravar e ouvir essas gravações, tá? Gente, depois que você fizer isso, né? Depois que passar esse pequeno desconforto aí de você escutar a sua própria voz, você vai melhorar a sua autopercepção e você vai conseguir fazer essa análise da sua pronúncia que eu estava fazendo, da entonação e de algumas outras nuances que às vezes passam batida ali quando a gente está conversando com alguém. Ou então que a gente está só treinando as frases lá na nossa cabeça, né? Tipo assim. E você não fala, né? Você não sabe o que está acontecendo. Então, esse é um caso típico, né? De tipo, expectativa versus realidade. Aqui na sua cabeça tá tudo lindo, né? Quem nunca, gente? Fala sério. Eu já ouvi muitos dos meus alunos falar assim: nossa, teacher, aqui na minha cabeça eu falo inglês, assim, eu canto, eu falo e entendo os filmes e tal. A hora que eu vou falar, por quê? Porque você não está praticando falar. Para você falar inglês, você tem que praticar falar inglês. Se você não tem, nesse exato momento, uma pessoa com quem praticar, grava o seu áudio de você falando inglês, pelo amor de Deus, e se escuta, ou pede para alguém escutar. Fala assim, tá igual? Isso aqui tá igual isso aqui, ó. Grava a frase lá do filme, né? E fala, isso aqui tá igual para você? Está soando, né? Era bom que você fizesse isso com um professor de inglês. Assim, essa pronúncia aqui tá boa, tá próximo o suficiente, né? Se você quiser mandar para mim, pode mandar, tá? Eu corrijo os seus áudios. Não tem problema. Pode mandar lá no DM, lá no Instagram, né? Eu corrijo a sua pronúncia, não tem problema não. Então, pelo amor de Deus, né? Pratica, se grava e se escute, porque aí você vai ter como avaliar, tá bom? Tudo bem? Então, tranquilo. Número 9, estamos acabando, gente. Tá faltando pouco. Estude um pouco de fonética. Você fala, o quê? O que é fonética? Bom, se você não sabe nem o que é fonética, então você está perdendo uma das melhores ferramentas para quem quer falar inglês fluente e soar como nativo. Vou te explicar brevemente o que é fonética. Fonética é o estudo dos aspectos físicos envolvidos na produção dos sons, tá? Então, o que a fonética estuda? Ela estuda o aparelho fonador, que é a boca, garganta, essas coisas, tudo que a gente... movimento dos lábios, da língua, os pontos de articulação, a obstrução do ar, que é... né? Se obstrui, se não obstrui, a vibração das cordas vocais. A fonética investiga também as características físicas dos sons que permitem a articulação e a recepção auditiva. Ela também descreve os sons da fala como entidades isoladas com base em características acústicas e perceptivas em sua realização concreta. E ela utiliza o alfabeto fonético internacional para representação dos sons e para realização de transcrição fonética. Você fala, quê? Transcrição fonética? O que é isso, Carla Moraes? Transcrição fonética, eu vou mostrar para você aqui o que é uma transcrição fonética. Cadê? Onde que tá, gente? Aqui, achei. No dicionário, quando você vai procurar, você vê lá que tem a palavra que você está buscando, né? Por exemplo, aqui, no meu caso é dictionary, e aqui está a descrição fonética de como essa palavra é feita. Então, aqui a gente tem símbolos fonéticos, né? Não exatamente as letras que estão aqui na palavra, mas os sons que você tem que fazer para conseguir falar essa palavra de forma correta, tá? Então, a fonética, ela é encarregada, digamos assim, né? Por essas coisinhas que ficam entre essas barrinhas lá no dicionário. É isso que você vai procurar ler quando você for lá na internet procurar
o que é, como faz a pronúncia, né, daquele som, daquela coisa lá e tudo mais. Para você saber como pronuncia. Se você souber ler aí a transcrição fonética, você vai conseguir ler qualquer palavra em inglês. Você não vai perder nada, gente do céu. Olha, o alfabeto fonético é o poder. É o poder. E assim, você vai conseguir, se você souber o alfabeto fonético, né? Você vai conseguir olhar para essa sua habilidade de pronúncia de uma maneira diferente. Você vai começar a perceber os sons, alguns padrões sonoros que também são diferentes entre português e inglês, inclusive nas letras do alfabeto, como elas são pronunciadas e as suas combinações. Saber o alfabeto fonético é o poder. Eu não estou falando para você ficar bitolado, né? Eu tenho que saber o alfabeto. Não. Eu preciso que você tenha uma compreensão geral de como essas coisinhas que são escritas entre as barrinhas, que é a transcrição fonética, que você consiga ter uma noção geral de como é feita a leitura, tá? Os dicionários sempre trazem essa transcrição fonética das palavras, tá? E hoje em dia, né, os online, eles também têm aquele íconezinho para você clicar lá e escutar como é que aquela palavra é escrita, né? Então você clica e vê e ouve, né, a palavra sendo pronunciada de maneira correta. Então, quanto mais você prestar atenção nos sons, você olha lá a transcrição e escuta, mais por dentro você vai ficar do alfabeto fonético e melhor vai ficar a sua pronúncia, porque você vai ajustar esses sons que são diferentes de português e de inglês. Você vai perceber, gente, é espetacular. Última dica, porque senão vocês vão morrer do coração. Conte com a ajuda de alguns sites para você falar inglês fluente e soar como nativo. Eu vou recomendar aqui para vocês alguns sites para vocês escutarem as coisas, para vocês testarem, para vocês repetirem, tá? Primeiro deles é o Forvo, tá? Eu não coloquei aqui, mas vou colocar, Forvo. Eita, como é que escreve assim? O Forvo, cadê o Forvo? Aqui. O Forvo, o que acontece lá no Forvo? É um dos maiores dicionários de pronúncia do mundo. E tem traduções lá também para você, se você está começando, né? Então, todas as palavras lá, tem vários idiomas, seleciona lá de inglês, né? Todas as palavras são pronunciadas por falantes nativos de inglês. Tá? Depois eu acho que eu vou colocar para vocês aqui na descrição da aula, né? Os links para vocês buscarem lá os sites que eu falar aqui para vocês. Então, o primeiro é o forvo.com, né? O forvo.com. O segundo eu amo esse site, porque ele busca, dentro do YouTube, né? O site se chama Youglish. Ele faz uma busca dentro do... Vamos supor, você está procurando uma palavra ou uma frase e você quer escutar falantes nativos falando essa frase. Você coloca lá no Youglish.com, né? E escolhe lá a frase, coloca lá a sua frase que você está procurando, e ele vai fazer uma varredura lá dentro do YouTube, né? São milhões de faixas que tem lá dentro, gente. E aí, ele vai te mostrar, dentro lá daquelas coisas do YouTube catalogadas, né? Quais são as partes das pessoas que já falaram aquilo. Ele coloca em amarelinho, assim, na sua tela. É muito interessante. Você tem o falante nativo falando exatamente aquilo que você está procurando, tá? Então, uma outra dica aí é o Youglish, tá? A terceira é um que eu acho fantástico, que é esse aqui que eu vou colocar na tela para vocês, que é o getyarn.io. Por quê? Aqui, nesse site, é a melhor maneira que você vai encontrar as frases. Lembra aquelas dos seus filmes ou das séries favoritas? Por quê? A hora que você digita lá na busca, sei lá, vamos supor que é o How You Doing, lá do Joey, né? Ele vai buscar nos filmes e nas séries que tem essa frase que você está querendo falar. Então, é muito bacana, porque aqui você pode praticar aquele negócio que eu falei para você, da frase, das catchphrases lá dos filmes e das séries. Você vai aí no Get Yarn e coloca a frase lá e repete. Você vai escutar e repetir. É muito bacana o Get Yarn. Outro que é o amigo de vocês já é o... A cachorra tá doida. E aí todo mundo fica doido, né? Tem um monte de cachorro aqui na vizinhança, qualquer coisa é uma coisa de louco. O outro site é o Google Tradutor, como eu já disse para vocês, que você pode usar para escutar, né, as frases ou a palavra que você quer
aprender a falar de uma maneira melhor, o Google Tradutor é muito legal para pronúncia. É a pronúncia que está lá, tem uma pronúncia normal e depois ele tem uma pronúncia mais lenta para você entender o que está acontecendo, né? E o último aqui que eu vou colocar para vocês é o Cambridge Dictionary, né? É o Cambridge Dictionary. E aí, por quê? O Cambridge Dictionary é um dos dicionários que eu recomendo, porque eu gosto muito, eu mesmo faço muitas pesquisas lá, porque ele traz a transcrição fonética das palavras e também o íconezinho para você escutar como é que aquela palavra é pronunciada em inglês. Então, o Cambridge Dictionary é uma ótima pedida para você ir praticando aí a sua leitura, né, do alfabeto fonético e a pronúncia correta das palavras. Minha Nossa Senhora, Jesus amado, acho que chegamos aqui ao fim das 10 dicas, né? Deixa eu só fazer um resuminho rápido aqui para vocês, né? É o seguinte, a primeira dica é se habitue com os sons em inglês, a segunda é ouvir e repetir, a terceira, olha quem chegou aqui, a Puma, gente. A Puma veio fazer parte daqui da live, porque ela estava gritando aqui, eu não estava dando atenção para ela, e agora ela veio aqui. Obrigada, Puma. Vai lá para o chão, né? Coisa de louco, sendo invadido. O gato invadiu a live. E estamos aqui. Dica número 3, não coloque I no final das palavras, nem no começo das palavras começadas com S. Número 4, sempre use o dicionário para verificar a pronúncia das palavras. Número 5, cante em inglês. Número 6, leia em voz alta em inglês. Número 7, fale de frente com o espelho. Número 8, grave a si mesmo falando em inglês. Número 9, estude um pouco de fonética. Não precisa bitolar, mas estuda um pouco. E número 10, use aqui esses sites que eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição desta aula, tudo bem? Para você escutar os nativos falando e repetir de uma forma mais precisa, tudo bem? E agora eu vou te dar a dica mais valiosa de todas para você começar com o pé direito os seus estudos de inglês, que é se inscreva no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e ative as notificações para não perder as próximas aulas. E também me segue no Instagram, porque eu te ensino lá no Instagram todos os segredos para você falar inglês como um nativo, falar inglês fluente, soar como um nativo, e assim você vai começando a falar bem bonito, do jeito que tem que ser, o mais próximo do possível, né? O mais próximo possível dos sons que os falantes nativos esperam ouvir quando alguém fala com eles. Tudo bem? Então, eu vou deixando para vocês aqui o meu muito obrigado, né? Para quem ficou até aqui e acompanhou este momento de interação aqui entre nós, né? Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui, até este momento. Eu deixo para você o meu abraço and let's roll!